e nós vamos estudar a palavra do Senhor. Jeremias capítulo 29, no versículo número 12. Que a palavra diz assim: e então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o versículo 14 diz assim: e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Vamos orar. Como é o nome da sua mamãe, Lenizete? É Juscelina. Jocelina. Então vamos orar, vamos apresentar a vida Jocelyn, dele. Amém. eu estou Vamos trocando apresentar. ela aqui. Eu estou ouvindo a célula, mas eu estou trocando ela aqui. Tá ótimo. Nós estaremos orando. Pai querido e santo, nesta noite nos apresentamos perante o Senhor, ante a tua face, sabendo, papai, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Sabendo, papai, que o Senhor é bom, é fiel, é justo, é verdadeiro, e que tudo está sob o seu controle, tudo está sob o seu domínio. Então, meu Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que nada escapa ao controle das suas mãos. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Então, meu Deus, em nome de Jesus, sendo assim, ó Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, em favor da sua filha, Jocelina. E o meu pedido nesta hora é que o Senhor venha alcançá-la em todo o seu ser, em corpo, alma e espírito. E onde for necessário, papai, a intervenção divina, a intervenção do Senhor, que o Senhor visita a sua filha agora, visita, pai, em todo o seu ser, corpo, alma e espírito. Papai, alcance a sua filha, Deus, da planta dos pés até o alto da cabeça. E onde houver uma disfunção, onde houver, papai, qualquer coisa que traz dor, qualquer coisa que traz desconforto ou incomodação, eu peço ao Senhor, alcance a vida da sua filha agora. Papai, a tua palavra diz que tudo ocorre segundo a sua vontade e dentro das determinações do Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que o Senhor, papai, visita a sua filha. Papai, em nome de Jesus, papai, eu não sei qual o seu propósito ou qual a sua vontade. Em outro tempo, quando oramos e pedimos, o Senhor nos deu graça. O Senhor nos alcançou com o seu favor quando pedimos pela vida dela. Meu Pai, em nome de Jesus, quem somos nós para ir contra as determinações do Senhor? Mas nós oramos e declaramos que seja feita a vossa vontade, seja feita a sua vontade, tanto na terra como no céu. E assim, papai, eu apresento a vida da sua filha, papai, e que se cumpra seus desígnios, que se cumpra o seu propósito, pai. E se o Senhor, papai, tem algo a fazer, a falar ou a tratar com cada um de nós, que o Senhor possa, pai, nos revelar, assim como o Senhor nos tem revelado a sua grandeza, a sua glória, a sua magnitude. Assim, papai, nós oramos e te agradecemos. E pedimos ao Senhor, fica conosco neste momento. Nos dê a graça da sua presença, nos instrua, papai, na sabedoria da tua palavra. Que o teu Espírito Santo seja o nosso ajudador. Assim, todos nós seremos agraciados e seremos alcançados, seremos edificados pelo poder que há no nome santo do teu Filho amado Jesus. Que os anjos do Senhor estejam visitando a sua filha, que os anjos do Senhor estejam movendo as águas e que o sobrenatural do Senhor, que o Senhor, Pai, que pode todas as coisas,
venha operar em favor, papai, da vida da sua filha e dos seus familiares. Que Deus abençoe a vida da Jocelina, que Deus abençoe os filhos, netos e todos os componentes da família, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos, Maria, que Deus te abençoe, conforte o seu coração, conforte os vossos corações. Hoje nós vamos falar do livro do profeta Jeremias. Eu gosto muito do profeta Jeremias, mas quando nós o lemos, nós vamos entender que Jeremias sofreu muito. Jeremias é chamado de profeta chorão, porque ele chorava na presença de Deus. E um dos choros de Jeremias era que Deus permitisse que ele se casasse. O sonho de Jeremias era constituir família. Mas ainda criança, Deus aparece para Jeremias e fala para ele assim, ainda antes, capítulo 1, depois você lê lá, ainda antes que te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Ainda antes que saísse da madre da sua mãe, as nações eu te enviei por profeta, eu te escolhi para ser profeta das nações. Então Jeremias falou, Senhor, mas eu ainda sou um menino. Eu não sei nem falar, eu não sei entrar, eu não sei sair. E o Senhor disse para ele, não digas eu sou um menino, porque onde eu te enviar, irás, e o que eu te disser, falarás. E a partir daí, começa o ministério do profeta Jeremias. Quando você lê o livro do profeta Jeremias, você vai ver que Jeremias foi usado por Deus, olha só, preste atenção no que eu vou falar, para advertir o povo sobre o cativeiro da Babilônia. Então, Jeremias, ele, naquela época, enviado por Deus para procurar os reis da época, o povo que era autoridade sobre Israel, mas eles estavam enfeitiçados, indo após os magos, os feiticeiros, os benzedores, os encantadores da terra, mas não deram ouvidos à palavra de Deus. A situação chegou a um ponto que Deus falou com Jeremias, entre outras coisas, Deus falou com Jeremias, faz uma canga. Né? Quem viveu em roça aí, quem sabe o que é canga? É um instrumento, um objeto que coloca no pescoço dos bois para que eles puxem carros ou outro arado ou qualquer outro instrumento pesado. E vai e mostra para quem é a autoridade sobre o meu povo, na verdade, naquele tempo os reis, né? Naquela época reinava o rei Joaquim, e mostra para eles a escravidão que será imposta ao meu povo se eles não se posicionarem. E ele fez isso. O que fizeram? Quebraram a canga no pescoço dele. E Jeremias foi chorar com Deus, reclamar com Deus, Deus, me bateram, Deus, quebraram a canga no meu pescoço. Deus falou, faz uma de ferro e volta lá. Eu não vou permitir eles te matarem. Mas eles podem até quebrar essa canga de novo no seu pescoço, pode te bater, mas não vão te matarem.
Eu aprendi muito com isso quando ocorrem situações sobre as nossas vidas que não é para a morte, que não é para ceifar a nossa vida, mas porque Deus quer nos usar de uma certa forma para ser exemplo, para ser testemunho. E assim foi com Jeremias. E Jeremias ainda avisou o rei, olha, quando os caldeus vier, quando os sírios vier, quando a Babilônia vier para buscar o povo, você terá seus olhos perfurados e será levado para trabalhar como escravo. E Deus foi falando de muitas coisas terríveis que iria acontecer a um povo por causa da desobediência de um homem que poderia decretar, que poderia declarar, né? Talvez uma obediência a Deus, um temor a Deus e etc. E até jogaram Jeremias no poço. E olha para você ver como foi o cuidado de Deus para com Jeremias. Olha, eles vão fazer tudo com você, mas não vão te matar. Não mataram de fato. Jogaram Jeremias no poço. Mas quando os caldeus vieram para saquear Jerusalém, para aprisionar o povo e levar o povo para a escravidão na Babilônia, eu não sei como, aquele rei que veio no comando ficou sabendo que Jeremias tinha sido jogado no poço porque advertiu o povo que o inimigo viria. Esse rei mandou tirar Jeremias do poço e que não fizessem mal nenhum a ele. Mas os que não aceitaram, os que se rebelaram, apanharam muito, sofreram muito e mesmo assim foram escravizados na Babilônia. Escravizados de verdade. Trabalhos forçados, trabalhos a dura pena, trabalhando muito, trabalho escravo. Mas acontece que no capítulo número 18, Jeremias estava numa situação, eu não sei como Jeremias estava, talvez desolado, talvez triste, diante de tantas coisas que aconteceram, ou da desobediência do homem. Então Deus fala com Jeremias, levanta-te. Eu entendo esse levanta-te como posiciona-te. Se coloque na posição, seja de servo, seja de filho, seja de homem de Deus, seja de mulher de Deus. Levanta-te, põe-te de pé e desce à casa do oleiro. Eu fiquei um bom tempo meditando sobre esse desce à casa do oleiro, e Deus falou com ele, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu pensei, por quê? Deus, né, contava com Jeremias, tanto que Deus não permitiu que Jeremias se casasse ou constituísse família. Mas por que Jeremias teria que descer à casa do oleiro? Deus disse, eu vou fazer você ouvir as minhas palavras, ou então eu vou falar com você lá. Então ele disse, desci à casa do oleiro como o Senhor me deu ordem. E quando lá eu cheguei, o oleiro estava fazendo um vaso em suas mãos. Deus, por muitas vezes, nos fala através de sinais, através de sonhos, através de revelações, através da palavra, através de profetas. E por muitas formas, Deus fala conosco. Através de uma criança, às vezes através de um bêbado. Deus fala conosco. Se não tiver ninguém para ele usar para nos orientar ou nos livrar do mal. Então ele diz que quando ele chega à casa do oleiro,
o oleiro estava fazendo o vaso sobre as rodas e dando forma ao vaso. Só que, não é, manipular o barro, a matéria-prima, ainda informe e em estado pastoso, quase líquido. Então, aquele vaso, de acordo com a umidade do barro, ele pode se quebrar. Ele pode não ter aquela firmeza desejada para tomar uma forma imediata. Então, quando ele olha assim, o vaso que o oleiro fazia quebrou em suas mãos. O oleiro pegou o barro, amassou de novo e fez o outro vaso conforme lhe parecia bem fazer. E ele disse: fala para o meu povo, assim sois vós nas minhas mãos. Deus então mostrou a Jeremias, no capítulo 18, vou até voltar lá. Deus então mostrou a Jeremias que o seu povo, né, quando ele olha ali o oleiro fazendo o vaso e o vaso quebra, e o oleiro torna a pegar o barro para fazer o vaso de novo, então veio a palavra dele, do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, como o barro na mão do oleiro, assim somos nós nas mãos do Senhor. E ele disse mais: no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, ou de seus pecados ou seus erros, eu também me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Tudo isso foi Deus falando através da vida de Jeremias. Mas o que nós aprendemos quando estudamos o livro de Jeremias? Aqui, no capítulo 29, no versículo 12, que nós lemos, diz o quê? Então, me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no capítulo 33, no versículo 3 de Jeremias, está escrito assim: invoca-me, responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Esta palavra aqui, e então, é como se eu colocar para você assim, duas saídas, dois caminhos. Um que é bênção ou que é maldição. Uma saída que leva à vida, outra que leva à morte. E colocar diante de nós e nós ficarmos espantados. Às vezes na dúvida, sem saber para onde ir. E de repente quem propõe fala assim: e então? Para onde você vai? E aqui o Senhor está dizendo: e então? Me invocareis. Ele disse: então, vírgula. Pronto. Parou. E então? Me invocareis, vírgula. A condição está colocada. E ele disse mais, olha só. Ireis. Esse ireis significa atitude. Como ele diz para Jeremias no capítulo 18, levanta-te, disponha-te e desce à casa do oleiro, que lá te farei ouvir as minhas
palavras. Onde é a casa do oleiro? A casa do oleiro é onde Deus vai nos mostrar como é feita algum tipo de obra. E como ele pode fazer com qualquer tipo de obra que está sendo feita, ele pode fazer conosco também. Então, nós somos vasos, ou como vasos nas mãos do oleiro. Isso é tão maravilhoso que o Senhor nos compara a vasos, que não importa a matéria da qual o vaso foi feito. O apóstolo Paulo diz em Efésios assim, ora, numa grande casa pode haver vaso de ouro, vaso de prata, vaso de bronze, vaso de ferro e vaso de barro. Ele disse, o vaso pode ser de ouro, mas pode ser para honra e pode ser para desonra. O vaso pode ser de prata, mas pode ser para honra e pode ser para desonra. O vaso pode ser de bronze, mas pode ser para honra e pode ser para desonra. O vaso pode ser de ferro, mas pode ser para honra e pode ser para desonra. E o vaso pode ser de barro. E mesmo ele sendo de barro, a matéria-prima mais frágil, ele pode ser um vaso de honra, um vaso de excelência, um vaso usado pelo Senhor, um vaso em que o Senhor se agrada, um vaso que o Senhor se apraz nele, não importa a matéria-prima, não importa de que forma foi feito o vaso, importa é que se o vaso quer realmente ser usado por Deus. Não importa. E agora, ele fala, e então, me invocareis, ireis. Esse ireis significa atitude. Vai buscar onde você vai encontrar. E hoje nós estamos vendo muita dificuldade das pessoas em encontrá-lo, porque as pessoas, às vezes, estão tendo muito pouco tempo para estarem com Deus, para buscar um nível de intimidade melhor com Deus. Por quê? Tem muitos atrativos. Tem muita coisa que pode, talvez, lhe tirar a atenção. E o inimigo de nossas almas, o nosso adversário, ele descobriu a senha. Ele descobriu como nos tirar do foco, nos fazer perder unção, nos fazer perder intimidade. Irmãos, ontem, no culto de bambus, eu fiquei pensando assim, falei, não, tem alguma coisa errada. Nos últimos tempos, a igreja tem passado por um esfriamento, sabe? De um modo geral. Eu me lembro de um dia que um apóstolo, amigo meu já, há alguns anos atrás, ele veio na nossa igreja. A igreja ainda era praticamente no começo, a igreja era pequena. E na hora da oração, o fogo desceu, gente orando em línguas estranhas, gente orando no chão, gente profetizando, gente rolando para lá e para cá, gente tendo que ser segurada e tal. Ele falou, Vieira, a minha igreja, quando começou, era assim. Eu sonho com isso. Mas eu falei, por que o senhor não tem? Ele falou, por causa de alguns intelectuais que chegaram na igreja. Por causa de alguns advogados, alguns doutores, alguns engenheiros, pessoas com formação, alguns deputados que frequentavam a igreja dele na época. Então, aquelas pessoas que têm formação superior, mas esqueceu a essência. Aquelas pessoas eu vejo, sabe, como as faculdades têm influenciado as pessoas, em que tipo, de que forma, como? Através de influências, de amigos, de alunos ali que estudam juntos, até mesmo dos professores e do sistema. Quando nós vamos estudar faculdade, quando a matéria
é teologia, o professor já avisa, eu vim ensinar para vocês a letra. Eu vim ensinar para vocês aquilo que me é colocado. Eu não vim aqui falar de divindade sobrenatural, de mover sobrenatural, de mover de Espírito Santo, nada disso. Eles querem colocar a história. E apresentar a história como a história de um livro qualquer. Então, quando eu cheguei na igreja de Bambus, na verdade, isso começou, eu participei de um congresso, de um seminário de liderança, tal. Fui lá para honrar a apóstola de Janeiro, o pastor Jean. E ali, depois da ministração da apóstola, eu ministrei a palavra da oferta, a apóstola ministrou na vida dos líderes ali, depois nós fomos orar para pessoas, né? E ali nós oramos, pedindo a Deus um mover, pedindo a Deus um avivamento, e de repente houve um mover. E eu vim embora para casa com aquilo, cheguei aqui em casa, comi alguma coisa, acho que comi um pouquinho a mais, e não quis ir dormir, como eu estava, pelo menos naquele momento, e decidi assistir um filme. Esse filme, irmão, se a pessoa não estiver psicologicamente preparado, não convém assistir. E nesse filme, a pessoa que fez a representação do inimigo parece que estava até possuído, não tem lógica. Do jeito como ele agiu, como ele fez. Eu falei, até o cinema já consegue retratar a manifestação do inimigo de nossas almas e consegue retratar com clareza, falando sobre os mover do Espírito e chamando Deus de inimigo. E falando que eles eram anjos bonzinhos e tal, e estava lá no território do inimigo, ou seja, no céu, mas o inimigo queria escravizá-los, levando a adoração, e colocando eles para adorar, e o tempo todo era adorar. Eles estavam no paraíso, etc., e decidiram não aceitar mais aquilo, e ocorreu o que ocorreu. Lúcifer e a terça parte dos seres angelicais foram destituídos da glória de Deus. Então, quando foi ontem de manhã e à noite aqui na sede, eu falei, não vamos deixar isso ficar assim. E aí, eu falei com Deus, me dá direção, me dá ajuda, me dá suporte, porque eu vou acender o fogo no altar. E pedi o pessoal para trazer lenha. No contexto espiritual, no sentido espiritual. Eu comecei a falar sobre qualidades de algumas madeiras para se queimar. E falando de madeira mais resistente, madeira, né, que se queima rápido, como um fogo de palha. E, de repente, eu me lembrei de que quando eu era criança, na minha terra, na minha região, tinha muita madeira chamada braúna. E a braúna, se a gente não vigiasse e colocasse a panela vazia no fogo, ela trincava as panelas, de tão forte que o fogo era. E aí entramos no assunto. Aí uma irmã falou assim, que gosta de cozinhar com madeira de eucalipto, madeira de goiaba, ou de jabuticaba, porque é uma madeira consistente. Aí a outra falou, só que tem um detalhe. A madeira de eucalipto, ela libera um gás, uma toxina, que é letal, e é verdade. Eu falei com ela, olha, o gás da queima do eucalipto, quando o eucalipto é queimado, ele libera uma substância chamada CO2. E esse gás, quando a pessoa inala em ambiente fechado, se tiver comido ovo, cebola, ou qualquer coisa derivada de ovo, tipo maionese, etc., e passar mal e não for socorrido no tempo devido, é morte na certa. Eu já vi pessoas morrerem porque inalou esse tipo de gás. E já socorri muitas pessoas na siderúrgica que eu trabalhava, dia de sábado e domingo à tarde,
nós ficávamos sempre um motorista de plantão para levar para o médico as pessoas que tomavam ou respiravam, inalavam esse gás e, normalmente, dia domingo, se come melhor um pouquinho, etc. e tal, e as pessoas passavam mal. E vamos comparar, ainda falei na igreja, vamos comparar o mover dessa ação desse gás, como move o ser humano, em primeiro lugar. Alguns tendem a sorrir, e vai rindo, e vai rindo, e vai rindo. Eu não sei se vocês já viram uma pessoa que recebe uma manifestação, uma unção do Espírito Santo, a pessoa vai rindo, vai rindo, vai rindo, vai rindo, e se não tiver alguém lá, uma autoridade espiritual para liberar essa pessoa, ela não para de rir. Ela passa mal. Não é? A mesma coisa lá quando a pessoa toma uma baforada daquele gás. Outra coisa, a pessoa, eu não sei o que aquilo tem a ver com a influência no cérebro da pessoa, que a pessoa tende a fazer aquilo que ela está imaginando no momento. Alguns dá de rolar no chão, outros de sair correndo. Eu quase infartei uma vez correndo atrás de um homem, joguei no chão para pôr no carro, para levar para o médico. E alguns dá até, irmãos, coisa mais impressionante, isso eu presenciei. A pessoa, depois que toma esse gás, ela começa a peidar e peidar e peidar e não para. Eu falei na igreja, o pessoal riu, eu falei, nós vamos sorrir na manifestação do Espírito Santo, nós podemos correr na manifestação do Espírito Santo, nós podemos dançar na manifestação do Espírito Santo, mas nós não vamos soltar pum aqui. Porque quando eu falei do fogo no altar, eu falei do sacrifício, que é a oração dos santos. É o tempo que nós tiramos para dedicar a Deus, talvez na madrugada, talvez uma coisa que vai nos custar algo, né? Porque o sacrifício da oração vai nos custar algo. Naqueles tempos, o sacrifício era o quê? A lenha apresentada no altar, o sacerdote acendia o fogo e as pessoas que necessitariam do perdão de Deus ou aqueles que queriam agradar a Deus oferecia, né, ofertas de sacrifício, às vezes animais, né, que seriam esquartejados e queimados no altar para que a fumaça chegasse até as narinas do Senhor como cheiro suave e agradável. E aí, o que acontece? Quando, na direção do Espírito Santo, eu fiz isso e falei, a lenha está aqui, o altar está aceso, o sacerdote tem o dever de manter o fogo aceso, mas o sacrifício, quem vai oferecer é vocês. É quem deseja. A Bíblia diz assim, olha, quem quer a glória tem que trazer a arca. Quem carrega a arca é sacerdote, é escolhido, é separado. Nos tempos remotos, né, o Arão e os seus filhos foram escolhidos para exercer o sacerdócio. Isso veio passando de geração em geração de família. Mas nos tempos de Jesus, né, quando nós vamos voltar lá no tempo, nós vamos ver que na história houve algumas sacerdotisas. Mas depois de Jesus, depois que o véu do templo se rasgou, não tem mais essa distinção. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança. Deus vai usar com poder e graça, com virtude. Então, Deus vai usar sacerdotes, Deus vai usar sacerdotisas, Deus vai usar homens, vai usar mulher, vai usar menino, vai usar criança. E quando precisar, e se precisar, Deus vai usar bêbado, Deus vai usar até os animais para falar conosco. E aí, naquela hora eu falei, o sacerdote aqui sou eu, sou responsável por manter a chama acesa, já coloquei a lenha, já acendi o fogo, agora é necessário o sacrifício. E o sacrifício hoje é como a Bíblia chama de oração dos santos, ou incenso, oferecido ao Senhor. Então, hoje, não se oferece mais, fisicamente falando, fumaça no altar, fogo no altar, fisicamente falando, mas sim o fogo do Espírito, o zelo do Espírito Santo de Deus atuando em nossas vidas e através de nossas vidas. Quando isso acontece, nós somos curados, nós não ficamos depressivos, nós não ficamos
oprimidos, nós não ficamos com crises de ansiedade, nós não temos nenhum tipo de patologia, nem opressão, nem depressão. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos, quando nós optamos por oferecer sacrifício ao Senhor, agora a chama já está acesa, o altar já está aceso, o fogo já está espalhado, agora é apresentar o sacrifício ao Senhor. Quando nós apresentamos o sacrifício ao Senhor, esse sacrifício alcança as narinas de Deus, alcança o trono de Deus, e ele devolve isso para nós como benefício, ele devolve isso para nós como milagre, ele devolve isso para nós como cura, ele devolve isso para nós como o agir dele. E assim é que nós vamos viver, é de glória em glória, segundo a palavra. Quem quer a glória tem que trazer a arca, quem quer o fogo tem que fazer sacrifício, quem quer a vida tem que subir à cruz, não é? E quem deseja o favor de Deus tem que tocar na ponta do altar. Isso vai requerer de mim, vai requerer de você, de todos nós, o quê? Um nível de intimidade que muitas pessoas lá fora podem não ter e nem querer ter. Mas nós somos sacerdotes, nós conhecemos a palavra, nós somos responsáveis por manter a chama acesa. Nós somos responsáveis por manter o fogo aceso. E quando o fogo está aceso no altar, está aceso em nós, outras pessoas também serão abençoadas, serão incendiadas e vão sentir esse calor sobrenatural que emana do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está dizendo, então, ireis e me invocareis, e orareis a mim. Olha só, depois de Deus ter falado tantas coisas, advertido o povo sobre o exílio, né, que durou 70 anos na Babilônia, né? Depois, olha para vocês verem uma coisa interessante, o sacrifício, a adoração, a oração que o povo não fazia mais, não apresentava mais oração a Deus, não apresentava mais seu sacrifício a Deus. Sabe o que acontecia? Sabe quando a gente estaciona na vida? Sabe, o estacionar na vida eu pude presenciar muito isso, né? Quando a gente vai, por exemplo, eu prego muito fora, em outras igrejas, quando acaba o culto, as pessoas chegam, pastor, que palavra abençoada, Deus falou comigo do começo ao fim, pastor, foi tremendo, pastor, que maravilha, que palavra. Aí, quando as pessoas acostumam com você, aí as pessoas, assim, talvez não é porque não querem, talvez não é porque a palavra não foi boa, mas é porque está acostumado com você e sabe que você vai trazer uma palavra direcionada de Deus, do trono de Deus. E aí, quando as pessoas acostumam, é o apóstolo Vieira e tal, olha só, eles estavam assim, sabiam que era Deus, sabia que Deus abençoava eles, sabia que Deus não deixava faltar nada para eles, e a vida seguia normal, corriqueiramente. A vida seguia normal, não. É Deus que está cuidando de nós. Eu não preciso orar mais, eu não preciso adorar mais, eu não preciso louvar mais, eu não preciso cantar mais, né? Não. Se apertar, eu peço os irmãos, os diáconos, eles oram, eu peço o pastor, ele ora, eu peço a pastora, ela ora. Não, e eu vou deixar minha vida seguir. E era assim que estava o povo. Pegando carona na unção dos outros, na adoração dos outros, na intimidade dos outros. Ou se alguém orar, orou, se alguém não orar, não orou, e nós não estamos nem aí, mas a minha Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. O dia do juízo vem, e nesse grande dia que nós iremos nos apresentarmos diante do trono de Deus, nós vamos ter dar conta de nossos atos, de nossos gestos, de nossas palavras, de nossas atitudes, de nossas práticas, e tudo mesmo que praticamos consciente ou inconscientemente. E aí, quando agora eles foram levados pelos caldeus para serem escravos na Babilônia, e esse cativeiro durou 70 anos, e de repente eles agora estavam lá na beira do rio, né? Os rios que cortam a Babilônia ali, às vezes trabalhando ou fazendo alguma coisa, ou lavando alguma coisa, e tinha gente vigiando eles. E é assim que o inimigo faz, escraviza no pecado, no engano, no erro, na maldade e vigia.
porque é a especialidade dele. Ele age dessa forma. Então, aqueles que estavam ali vigiando eles ali e obrigando eles a trabalhar, ficava assim, canta aquele cântico maravilhoso que vocês sabem cantar, não é? Canta aquele cântico maravilhoso que vocês entoam uns hinos maravilhosos, não é isso? Quando a gente está na igreja, quando a gente está em um lugar, ou no momento de uma célula, um momento de louvor, um momento de adoração, todo mundo está cantando e a gente está lá pensando, como diz a minha mãe, olhando para Antonte. A gente está lá como se não tivesse ali, está em outro lugar, todo mundo está orando, a gente está ali como se nada tivesse acontecendo. E aí as pessoas estavam assim, e de repente aquelas pessoas chegaram, não é? E o Salmo 127 saiu. Eu vou confirmar aqui para falar com vocês se é verdade. Salmo 127. Do Salmo 127 surgiu esta canção. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, perdão, não é 127, não. Deixa eu ver aqui, acho que é 120. 123, não. Olha, perdi mesmo. Não, 137. Ó, lembrei. O computador está cansado. 137. Lembrei. Aqui. Saudades da pátria. Ou saudades de casa. Ou saudade dos tempos livres. Um grupo norte-americano chamado Bornean, que de crente não tem nada, cantou isso aqui, ó, Salmo 27. Lá nos rios da Babilônia, nós nos sentamos e ali choramos ao lembrarmos de Sião. Ou seja, na beira dos rios da Babilônia, escravizados, apanhando, obrigados a trabalhar muito, eles se sentaram e choraram e se lembraram de casa. Tiveram saudade de casa. Saudade do que Deus fazia. Saudade da bondade de Deus, saudade da misericórdia de Deus. Mas uma coisa é interessante. Deus nunca nos deixa enganados. Deus nunca permite o mal acontecer na nossa vida sem antes nos avisar. Diante de tudo, toda vez que Deus levantava um profeta para falar que o mal viria, no fim o profeta fala: arrependei-vos. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se. Quando Jesus estava para iniciar o seu ministério, João Batista aparece, Mateus capítulo 3, pregando no deserto da Judéia. E muitos dos saduceus, dos fariseus, vinham ao seu batismo de curiosidade. E quando chegavam lá, eles escutavam João dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E João batizou muitas pessoas. E João falava: olha, arrependam-se, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, né? Porque tem gente que pensa: não, eu sou filho de Deus, não vai acontecer nada comigo. Ele falou: não presumais de vós mesmos, tendo por pai Abraão. Porque se Deus quiser, Deus transforma essas pedras aqui em filhos de Abraão. Ele falava: e agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e lançada no fogo. E ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, que seria Jesus, é mais poderoso que eu. Eu não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse João Batista. Agora, quando a palavra diz que
Todas as vezes que Deus promete um castigo, todas as vezes que Deus adverte, Deus mostra a saída. Todas as vezes que Deus mostra um mal que pode surgir, Deus mostra também o escape. E nos últimos tempos nós temos observado aí os sinais. Nós temos observado as coisas, a ponto de um presidente como o presidente dos Estados Unidos, que é muito doido, eu gosto dele por isso, falar que os Estados Unidos estão precisando de Deus. Falar que os Estados Unidos, as igrejas precisam voltar a se abrir. Falar que, há um tempo atrás, alguém me falou assim, se você chegar nos Estados Unidos com R$1, você compra uma mega igreja. Ninguém quer saber de igreja lá, as igrejas estão virando boate, estão virando bares, estão virando restaurante, virando oficina, virando tudo enquanto há, e ninguém mais quer saber de Deus. Por causa de quê? Porque prosperaram, porque cresceram, a vida está boa. Os pais que pagaram preço em outros tempos, quando eles eram uma nação que não era absolutamente nada, lá no início, de onde ele se levantou muitos gideões, essa juventude não conhece, ou não quiseram conhecer, não fizeram por conhecer, nem querem conhecer o histórico, o passado. E por isso, eles vivem hoje com o nariz em pé, amedrontados, assustados, não tem paz, ninguém dorme direito, ninguém tem sossego, porque a qualquer hora pode explodir uma bomba em qualquer lugar. O presidente Donald Trump disse que o povo precisa de voltar a ler a Bíblia, voltar-se para a palavra de Deus. E nós estamos vendo lá os lugares de mais ostentação, queimando. A matéria que não é combustível, queimando, pegando fogo. E há algum tempo atrás, está aí o diácono Tiago, que falei isso diretamente para ele, falei para muitas pessoas, falei na igreja, olha, em pouco tempo, a matéria que não é combustível vai pegar fogo e vai se queimar. E assim, lá, mas ao redor do mundo, nós estamos vendo os acontecimentos, situações, coisas horríveis acontecendo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo de nós aceitarmos e confessarmos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Cumprir a justiça de Deus, que é as 3 ordenanças. Primeiro, é o ide, pregar o evangelho a toda criatura. O segundo deles é o batismo nas águas. Não é o batismo do padre, o batismo que derramou uma tigela de água na cabeça da criança, que não tem do que ser. Batismo simboliza o arrependimento, o desejo de mudar de vida. Uma criança não tem do que se arrepender. Uma criança não tem pecado. Um bebê recém-nascido não tem pecado, a não ser o pecado original de Adão, que ela nasceu com ele. Que todos nós nascemos com ele. Mas, e participar do sangue e do corpo, participar da Santa Ceia. São as 3 ordenanças. Isso não foi um pedido, isso foi uma ordem. Então, para isso, nós precisamos entender que Jesus está às portas. Ele está voltando. E quando ele voltar, ele quer encontrar um povo, uma igreja imaculada, incontaminada, ataviada, ou adornada, ou enfeitada, como um noivo que se prepara para, ou como a noiva que se prepara para encontrar-se com o seu noivo. É isso que Jesus quer. Ele quer nos encontrar nessa terra desse jeito. O apóstolo Paulo diz que entre nós há alguns que não provarão a morte, mas vão ter seus corpos glorificados e vão encontrar com o Senhor nos ares, no dia que ele vier, com rijo clamor e glória. O dia que ele vier sobre as nuvens e os seus santos anjos com ele, a palavra diz que todos vão ressuscitar. Todos que já morreram vão ressuscitar. Uns para a perdição eterna e outros para a vida eterna, que é o lugar que nós temos que lutar para irmos para lá. E eu quero que Deus vos abençoe a todos. Meditem nesta palavra. Então ireis. Então me invocareis. Ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos exércitos. Amém, amados?